Em 1897, J.J. Thomson usou campos elétricos e magnéticos aplicados para obter a razão carga-massa, o E sobre M, para o elétron. Como foi que ele fez isso? Bom, ele considerou um campo elétrico vertical e apontando para baixo, né, entre duas placas defletores, entre duas placas metálicas, e um campo magnético perpendicular ao campo elétrico, né, o campo magnético perpendicular ao plano o plano aqui do papel, vou chamar aqui de papel, e entrando nesse plano, certo? Então o que acontece? Como o elétron tem carga negativa, se ele vier da esquerda para a direita com velocidade v, né, apontando nessa direção aqui, pelo produto vetorial, se você fizer aqui v vetor b, a força magnética vai ser para baixo, uma vez que a carga do elétron é negativa, certo? Ao mesmo tempo, a força elétrica também vai ser contrária ao campo elétrico, pelo mesmo motivo, a carga do elétron é negativa. E aí, se você fizer isso de tal forma que o elétron não seja defletido, ou seja, que o movimento dele seja sempre na mesma direçãozinha aqui horizontal, isso significa que a força resultante é zero, né? Ou seja, a força elétrica é igual à força magnética em módulo, né? Em módulo. Os vetores têm a mesma direção em sentidos opostos. O módulo da força elétrica é a carga elétrica vezes E, que é E vezes V sobre D. E o módulo da força magnética é a carga elétrica vezes V0 vezes B. Né? E aí a gente pode ver que nessa igualdade aqui, a carga elétrica vai embora de um lado e do outro, e nós podemos encontrar V0, ou seja, se nós ajustarmos da forma correta o campo magnético B, nós vamos encontrar nós vamos compensar pela deflexão, né, do elétron. E da mesma forma, isso também pode ser usado para medir a velocidade inicial V0 com a qual o elétron invade, entra nessa região de campo elétrico, né? Então nós podemos determinar, usando essa equação aqui, nós podemos determinar, né, se nós desligarmos o campo elétrico e medirmos de novo a deflexão, que agora vai ser dada por y, né, para aquele y que a gente já calculou, nós podemos agora determinar quanto que vai valer esse y só em termos de coisas que nós já nós conhecemos, né? Aqui uma observação importante, que nós vamos desprezar essa distância do comprimento das placas, né? Essa distância aqui, ó. Esse L pequeno aqui vai ser muito menor do que o L grande, tá? Nós estamos fazendo essa aproximação, que é uma aproximação bem razoável, certo? Então, fazendo isso, nós fizermos isso, nós conseguimos escrever a carga dividido pela massa, né, para o elétron, ou seja, a carga do elétron dividido pela massa do elétron vai ser a deflexão vezes a diferença de potencial dividido pelo comprimento da placa dividido pelo comprimento pela distância da placa até o anteparo, dividido pelo campo magnético necessário para que a deflexão seja zero, né, ao quadrado, b ao quadrado, e a distância, né, entre as placas. Então, fazendo isso, nós encontramos E dividido por M só em termos de grandezas que nós podemos obter experimentalmente. Tá? Experimentalmente. Então, todo o lado direito dessa equação aqui pode ser determinado experimentalmente. Ou seja, com isso nós obtemos o lado esquerdo. E fazendo isso, o Thomson obteve que a razão carga-massa do elétron é 1,76 vezes 10 elevado a 11 coulombs por quilograma, tá? Depois, o Robert Millikan, não lembro que ano, mas ele obteve a carga do elétron. Ele foi capaz de medir a carga do elétron estudando o movimento de pequenas gotículas carregadas numa região de campo elétrico. E a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? E isso permite a gente calcular e obter também a massa do elétron, que é da ordem de 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Né? Olha aqui, o quanto a massa do elétron é pequena comparada com qualquer coisa que a gente conheça, né? Muito, muito pequena.
E não é fácil de medir, né? Você não pode colocar um elétron na balança e olhar quanto que o ponteiro da balança foi defletido. Então, como é que a gente faz para medir essas coisas muito pequenas? Como é que a gente mede, por exemplo, eu sei que existem diferentes isótopos, por exemplo, carbono 14, carbono 12. Como é que a gente sabe? Né? Bom, uma das maneiras é, de novo, continuar aplicando campos elétricos e magnéticos. Uma coisa que dá para a gente fazer, né, por esse mesmo esqueminha que a gente acabou de ver, se a gente escolher o campo magnético de tal forma que ele compense a deflexão pelo campo elétrico, nós podemos colocar um anteparo aqui bem na saída das, das placas, e o que vai acontecer é todas as placas, todas as velocidades, né? Perdão, todas as partículas que sofrerem desvio aqui de alguma forma, elas vão ser paradas pelo anteparo, elas vão ser impedidas de continuar. Então, dessa forma, nós selecionamos apenas aquelas que têm a velocidade que nos interessa, que é a velocidade dada por E sobre B, né? Isso se chama um filtro de velocidade. E por que ela é interessante? Bom, entre outras coisas, é interessante porque se você, por exemplo, se você emitir íons de um determinado material, você pode ter isótopos diferentes dentro dele. Mas você sabe que quando eles saírem eles passarem no filtro de velocidade, eles vão ter todos a mesma velocidade. Aí o que você faz? Você seleciona feixes de partículas saindo, né, passando por um filtro de velocidades e joga eles numa região de campo elétrico. Uma região de campo magnético. Né? Por exemplo, se a carga você tem partículas saindo aqui todas com a mesma velocidade v0. Aí lembra que o raio é inversamente proporcional à massa? Então, se eles tiverem massas iguais, eles vão ter todos o mesmo raio. Mas se eles tiverem massas diferentes, eles vão ter raios diferentes. Aí você coloca uma chapa fotográfica aqui, que é para suas partículas carregadas deixarem uma impressão nessa chapa, e dependendo da distância, né, dependendo do raio de curvatura que essas partículas vão ter aqui, você pode determinar qual que é a massa de uma e da outra. Esse aparelho é um aparelho chamado espectrógrafo de massa, e ele ajuda, entre outras coisas, a você identificar diferentes isótopos, né? Aparelhos, elementos que têm as mesmas propriedades químicas, mas que têm número de massa diferente. Beleza? Então acho que é interessante, acho que deu para a gente ver bastantes aplicações aqui de campos elétricos e magnéticos.